Olá, olá, estamos ao vivo, exatamente, pontualmente aqui, pelo menos no meu relógio, 8h10, né, o horário marcado para o início aqui da nossa transmissão pelo Instagram. Hoje, né, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho durante e pós-pandemia. Vamos daqui a pouquinho receber o Alisson e o Hildegard, né, já temos aqui gente entrando. Só esperar o Alisson começar a entrar aqui também, já para a gente começar o papo, enquanto vocês também estão entrando por aí. Bom, temos só tá aqui 2 pessoas online, estão entrando mais pessoas. O tempo que a gente dá uma conversada aqui. Tudo ok aí no ao vivo? Tá tudo ok aí? Pronto. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Alisson Hildegard. O Alisson é consultor em gestão e negócios, também fundador do método HGS. Daqui a pouquinho o Alisson entra aqui com a gente, vai explicar também um pouco do trabalho dele, né, se apresentar um pouco para a gente também. Bom, falar de mercado de trabalho, o Alisson já está por aqui, vou colocar já ele... pronto. Vou colocar no Alisson, enquanto ele está entrando aqui, só esperando ele aguardar o convite. Pronto. Alisson, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Remy? Me escuta bem? Tudo ok? Tudo ok, estou escutando perfeitamente. Bom que já tem gente entrando por aqui, ótimo. Vocês vão falando por aí, vou pegar alguns recados aqui. Minha esposa vai me ajudar, me auxiliar hoje, que da vez passada muita gente falando, eu acabei não conseguindo ver todo mundo. Olha, já tinha te apresentado um pouquinho aqui, né? Você é consultor em gestão de negócios, fundador do método HGS, o nosso assunto hoje falando sobre o mercado de trabalho, mas eu vou pedir que você se apresente mais, né? Você tem uma experiência nessa área de gestão de negócios, fala um pouquinho do teu trabalho. Bom, boa noite, Remy. Agradeço muito o convite, né? Estar aqui hoje à noite, a gente compartilhando conhecimento. Bom, eu atuo na área de gestão há uma década, né? Sou novinho assim, mas eu comecei bem cedo, né? E a partir dessa trajetória aí, desses 10 anos de atuação, eu identifiquei que era possível a gente ter mais ganhos sem tanto esforço, sabe, Remy? A gente acredito que tem rotas que a gente, com a sua percepção, com um olhar diferente, é possível a gente ter um maior ganho. E foi a partir daí que eu identifiquei o método de Pareto, né? Pareto, onde você consegue ter mais ganhos com pouco esforço, que ele fala do método 80-20, né? Então, foi a partir daí que eu baseei o método HGS e a gente definiu alguns pilares, né? E todos os pilares do método HGS, que é um método de simplificar a gestão da vida das pessoas. Existem tantos termos técnicos, existem tantas palavras eu vou dizer assim, do administrinês, certo? Que se coloca. Então, o método vem como uma forma de simplificar ao máximo a sua vivência, na sua gestão, na sua carreira profissional. Isso tanto para empreendedores que estão iniciando a sua jornada, até mesmo profissionais que já têm uma vasta experiência aí no mercado. Acredito que todo mundo pode melhorar em algum aspecto na vida. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, qualificação profissional, né? Mais um assunto mais para o meio aqui do bate-papo. Mas queria começar falando, explicando por que a gente trouxe esse tema, né? Falar de mercado de trabalho hoje é um pouco confuso, né? Em um momento que a gente está vivendo uma retração econômica, né? Uma crise econômica por conta da pandemia. Temos dados aqui recentes, no mês de abril, né? Tivemos o fechamento de 860 mil postos. O mês de maio, né? Tivemos cerca de 330 mil postos fechados de trabalho, né? Mês de junho, ainda não foi contabilizado aqui, segundo a pesquisa, mas há aí uma preocupação, né, por todo esse momento que a gente está vivendo. Né? Muitas pessoas perderam emprego, né, outras que estão trabalhando, né, ou no home office, ou tentando voltar para o mercado de trabalho, enfim, há uma sensação de insegurança muito grande, então a gente acaba tratando um pouco disso. Já puxando, né, um pouco esse gancho aí da questão das constantes mudanças do mercado de trabalho, eu acredito que nessa pandemia a principal, se a gente pode tratar dessa forma, é o home office, uma modalidade de trabalho que já existia, mas parece que se popularizou em meio a esse momento. Pois é, né? E veio com tudo, né? Era uma coisa, era uma tendência, se falava tanto sobre o Google, né? Não, o Google tem uma flexibilidade, né? A cultura do Google é algo que a gente poderia implementar, mas quando ia para a prática a gente realmente sentia muito. E realmente, né? Eu acredito que com essa, eu vou dizer assim, foi quase 8 milhões de postos de trabalho, né? Que a gente perdeu aí, 7,8 milhões, o IBGE fez uma estatística aí. E, assim, eu acredito que quem mais afeta, Remy, é o jovem, sabe? Eu acho que as pessoas que têm menos qualificação hoje é que são mais afetadas. Antigamente eu falo, antes da pandemia, né, assim, há 100 dias atrás, a gente tinha, Parece que é um outro mundo. pois é. A gente tinha, assim, um curso de mestrado, um curso de doutorado, ou até uma pós-graduação. Era um grande diferencial, sabe? Assim, tinha uma coisa muito, muito forte. Hoje,
está assim, eu vou dizer assim, está pareado. Eu acho que a forma como o profissional ele se comporta, ele flexibiliza na sua relação de trabalho e como ele encara as mudanças, é isso que as empresas hoje vai estar procurando. Mas ele precisa ter qualificação. Sem qualificação, ele não vai conseguir se encaixar. E quando a gente fala sobre qualificação, não é só uma competência técnica, não é só ter uma graduação, vamos dizer assim, ou um conhecimento. É saber aplicar esse conhecimento. E nem todo mundo sabe aplicar o conhecimento em trabalhar remoto, né? A gente vê assim muitas pessoas se adaptando e tal, mas existe uma gama de pessoas que não se adaptam ao estilo remoto. E o home office, mais ainda, porque para você trabalhar em home office é necessário que você tenha uma série de competências interpessoais para que você realmente possa fazer de forma diferente. Porque se você não tiver uma produtividade, se você não tiver bons hábitos, se você não for disciplinado, a sua produtividade realmente vai cair drasticamente. Houve um estudo apontando, né, uma pesquisa, que a produtividade, né, do home office aumentou até em 40% em algumas experiências, né, em alguns trabalhos. Mas a gente sabe que essa relação é até um pouco complicada, porque muitos dos trabalhos, né, dos pós-trabalhos, não estavam adaptados para esse home office. Então, pessoas que foram colocadas para casa, às vezes, sem um espaço, né, para aquele trabalho, às vezes com a dificuldade da questão da internet, dificuldade da questão postural, né, de ter uma cadeira de escritório que pudesse ter um pouco mais de tranquilidade para realizar o trabalho. Às vezes, né, a gente sabe que as crianças também estão em casa, né, de ter esse ambiente um pouco mais silencioso. Fala um pouquinho dessas características quando a gente fala nesse ambiente de trabalho, tanto de como tornar o home office possível, né, e também produtivo. Eu vou trazer duas pontes aqui. Eu vou trazer a ponte do empregador e vou trazer a ponte do empregado, nesse caso. O empregador, realmente, assim, ele vai ter que ter uma maior flexibilidade, principalmente quando a gente fala sobre cultura, Remy. Porque não basta apenas ter um bom local funcionando, ter equipamentos, mas precisa ter diálogo. E como ter diálogo à distância? E como manter o colaborador estimulado, motivado, cumprindo as metas? Então, acho que um dos grandes desafios hoje é cultura organizacional. Se antes o processo do empregador era tão corpo a corpo, chegando junto, como é que ele vai fazer isso à distância? Então, acho que a partir daí vai surgir uma nova cultura. Se não surgir, vai precisar surgir, porque não tem como trabalhar à distância sem cultura. Para o empregador, pode parecer uma situação até mais fácil, né? Ele vai estar em casa, vai estar no espaço dele, vai ter todo um ambiente, vou estar trabalhando, vou acordar a hora que eu quiser. Bom, não é bem assim, né? Então, assim, ele vai precisar cumprir o horário, como ele está cumprindo, né? São as chamadas teletrabalho. Então, ele tem um horário a ser cumprido. Mas o que eu venho observando, Remy, é que mesmo diante desses espaços, mesmo diante dessa adaptação, existe um excesso, né? Então, por exemplo, existe uma sobrecarga de trabalho interna. Então, muitas vezes, ele vai procrastinando uma situação e acaba estendendo mais do que o horário permitido pelo chefe ou pelo líder dele, né? Então, eu acho que esse processo de flexibilização entre as partes vai ser um dos maiores desafios para esse novo... Chama de novo normal, eu estou chamando de novo anormal, porque isso não é comum na nossa sociedade, né? Bom, você falou um pouquinho da questão até de condicionar o horário, né? A gente sabe que existe também a questão da relação trabalhista. É necessário que haja o cumprimento da carga horária, estipulada aí entre o acordo do empregador e o empregado, né, que essa carga horária seja cumprida, mas desde que haja toda a estrutura, né, a condição para que o empregador também, o empregado, né, consiga ter essa rentabilidade. Então, organização de agenda é uma coisa, pelo que eu estou entendendo, até básica. Agora, como essa cultura organizacional que você falou pode ser implantada em outros quesitos? Né? Aquela questão até, eu tenho um exemplo aqui em casa, minha esposa hoje está trabalhando de home office, tem os meus colegas também de redação, que alguns também estão trabalhando de home office, né? Alguns já retornando, outros trabalhando, e sentem essa dificuldade até de como transformar esse ambiente, né, domiciliar nessa cultura organizacional de uma empresa, de fato. É bem interessante isso, porque na minha casa acontece a mesma coisa, né? Eu e minha esposa, nós somos professores universitários,
inclusive da mesma instituição. Então, a gente se divide muito aqui nos espaços para não fugir o áudio de um para o outro. Então, até assim, os alunos ou quem está recebendo, pensa assim, não, o professor está tudo certo. Não, o professor tem a mesma coisa, tem o mesmo desafio. Para quem tem filho, mais ainda, né? Então, acho que, Remy, a questão dos acordos internos para que você possa realmente ter uma maior flexibilidade, uma melhor adaptação, é primordial. Eu acredito que nada é radical, atitudes radicais é válido, sabe? Eu acho que é um momento de muita adaptação. Então, se você tiver na sua casa, por exemplo, um quarto, que era o quarto da bagunça, aqui mesmo aconteceu isso, né? A gente transformou um quarto da bagunça num espaço aqui para poder trabalhar. Ela já trabalha no espaço da sala. Então, assim, acho que essa adaptação, tanto de horário, quanto de um lugar para que você possa colocar seus equipamentos, seus livros, a sua rotina ali, e você encerrar e fechar a porta e sair, melhor ainda. Senão você acaba estendendo cada vez mais e isso vai virando algo estressante, porque vai gerar um sentimento de culpa de não acabado. E você vai acabar acumulando situações de uma segunda para terça, da terça para quarta e por aí vai. Né? Então, acho que é flexibilidade e organização. Acho que é um ponto-chave aí. Você falou sobre o novo anormal, né? A gente sabe que os profissionais liberais, por exemplo, advogados já traziam, né, faziam essa relação do trabalho, inclusive levando para casa, né, saindo do escritório nesse ambiente profissional. Os próprios professores, né? E a gente vê uma certa dificuldade, já puxando um outro tema também dentro desse home office, que é a questão desse processo digital, né, do acesso não digo nem à internet, né, mas essa dificuldade, essa relação. Esqueci até a palavra que eu queria dizer, mas a dificuldade mesmo no tipo normal de trazer mesmo esse mundo virtual. A gente viu até uma história interessante de uma professora aqui de Bezerros, né, que ela se estressou um pouquinho quando estava gravando um vídeo ali. Foi uma história bem cômica que a gente pôde contar no jornal, mas é uma história que se repete, né? Pessoas que acabam perdendo, têm um estresse maior porque não conseguem ter esse acesso tão facilitado às redes sociais, à própria internet, a própria tecnologia. Será que esse vai ser um problema que essas pessoas devem enfrentar nesse novo normal, ainda sem data a acabar? Eu vejo que existem desafios para todas as áreas, né? Para a área de serviço, principalmente para a área de serviço. Para a área de varejo, eu vou abrir uma aspas aqui, já eu falo sobre a parte de varejo, mas principalmente para a área de serviço, essa questão de adaptação, por exemplo, dentista mesmo, manicure, barbeiros. Então, eu acredito que é momento, se não tem ainda, é momento de começar a ter, por exemplo, horários agendados, né? Porque você vai precisar montar um distanciamento, aí você não vai poder estar na barbearia 2 ou 3 pessoas. Então, eu acredito que a questão do horário, as pessoas hoje estão mais adaptadas ao uso da tecnologia, ao uso do aplicativo. Então, eu acredito que vai ser ponte, sabe? Nesse novo anormal, vai ser ponte aí da gente começar a dizer assim, ó, é possível sim ter uma organização? Agora, uma coisa que vai impactar diretamente, Remy, vai ser a produção. Né? Muitas vezes você tinha, por exemplo, em 1 hora, você conseguia fazer 2 ou 3 serviços e agora você vai precisar realmente dedicar um tempo maior para isso. Mas eu acredito que isso é flexibilização, isso é um momento que a gente vai estar passando agora. O uso de máscaras, a questão da higiene, esse protocolo aí realmente é algo que vai impactar diretamente e não vai acabar nem tão cedo. Na minha opinião, acho que não acaba nem tão cedo. Em países aí, fora do Brasil, isso já é no Japão, né? A gente tinha aquele negócio do Japão, todo mundo usa máscara. Tá com Fosse uma coisa estranha e hoje é a realidade. Pois é, né? Para todos, né? Então, assim, eu acredito que isso aí realmente vai ser ponto-chave. Para quem é de serviço, que conseguiu, durante essa pandemia, manter um relacionamento com seus clientes, show, né? Porque não perdeu o relacionamento. Talvez tenha perdido no faturamento, mas não perdeu no relacionamento. Então, com essa retomada, ele vai aquecer essa lista que ele tinha, esses clientes que ele possui. O uso da tecnologia, fundamental para esse serviço. Se for um serviço de condição que toca, que tem contato direto, sim. Já os advogados, contadores, consultores, entre outros, que conseguem fazer um trabalho remoto, melhor, né? Mas nem todo mundo consegue se adaptar a essa questão do remoto. Por exemplo, na minha área mesmo, eu trabalho com mentorias digitais, certo? Então, tem grupos que trabalham com mentoria digital. Mas tem alguns que só querem físico, só querem presencial.
E ele perguntou assim, quando é que vai abrir turma? Eu digo, ó, talvez em outubro. Ele disse, guarda a minha vaga. Eu disse, mas faz digital. Eu vou estar com o processo igual. Eu disse, não, eu quero presencial. Então, assim, tem pessoas que realmente só vão estar no contato presencial. E eu acredito muito nisso porque eu sou assim. Então, quando eu falo nesse domínio da tecnologia, né, a produção de vídeos, por exemplo, é uma dificuldade que eu mesmo enfrento e eu sei que, como a gente estava falando do ambiente escolar, é uma dificuldade que centenas de professores, né, que são milhares, também enfrentaram. Então, essa é uma realidade. Na questão do direito, né, trazendo um pouquinho para essa área do direito mesmo, que temos hoje a questão de audiências online, né, a produção aí de petições, tudo também realizado de forma online, que isso já era uma realidade, mas isso intensifica ainda mais, porque a justiça também estava num momento diferente por conta dessa pandemia. Então, isso acaba trazendo uma realidade. E quem não se atualizar nessa questão do domínio tecnológico, que é a palavra que eu queria usar anteriormente, acaba ficando para trás. Sim, total. Inclusive, eu vi recentemente o próprio parlamento, né, está pensando em adaptações e vai reduzir drasticamente o custo operacional lá dos investimentos que estavam sendo feitos, né, com relação ao que gastava. Então, cafezinho, assessores, tudo isso está sendo repensado, inclusive no parlamento. Então, assim, realmente é preciso adaptação, é algo que não é comum, mas acho que a cada dia as pessoas estão conhecendo mais. Há 10 anos atrás, Remy, a minha primeira graduação, eu fiz EAD. E na época era algo assim, EAD não funciona, EAD não presta, EAD não serve e tal. E para mim, assim, quando bem aproveitado, quando você estuda, quando você se dedica, show. Mas é aquela questão, é uma questão cultural, certo? Que algumas pessoas têm o perfil de uma melhor adaptabilidade e outras pessoas não. Mas não deixa de fazer, né? Então, por exemplo, você citou o seu caso, que gosta muito do presencial. Mas, se tiver uma oportunidade no remoto, você vai se permitir a fazer o remoto, mesmo gostando mais do presencial. Então, eu acredito que é uma questão de adaptação, sabe? Tudo isso tem essa questão com home office e insistindo ainda nesse assunto, porque essa é uma realidade, né? A discussão da gente que é o mercado de trabalho durante e pós-pandemia. O durante trata muito do home office e o pós também. Então, trazendo mais uma vez para a realidade do empregador, será que a produtividade, né, toda essa questão da cultura organizacional, as dificuldades que o próprio colaborador deve enfrentar, serão primordiais para uma decisão quando optar por esse home office, ou como é que vai funcionar tudo isso? Eu vejo que home office, na verdade, não é nem mais uma tendência, né? É uma realidade. Então, assim, home office é realidade. Eu acredito que as empresas, elas vão sim tomar pelo menos um dia na semana ou 2 dias na semana para um trabalho remoto, né? Isso aí, sem dúvida, né? Tem algumas empresas, até escritórios, eu vi o dono da reserva, esqueci o nome dele agora, Rick, acho que é Rick. O dono da reserva, ele falou disso, eu estou pensando até fechar alguns escritórios físicos, que não tem lógica eu estar com os escritórios abertos. E realmente, né, vai acontecer, sim, dessa flexibilidade do trabalho remoto. O que é que eu vejo, Remy? Eu vejo que as relações de trabalho vão mudar drasticamente. Por exemplo, processo seletivo hoje. Processo seletivo hoje, realmente, com pós-pandemia, não vai acontecer no formato que era, que a gente sentava 8 pessoas numa mesa e fazia o processo seletivo. Não, vai ser por videoconferência. Já acontece por videoconferência, acredito que vai permanecer por videoconferência. Outro ponto que você trouxe aí com relação à produtividade é com relação à produção e à entrega, que antes era muito no horário, né? De 8 a meio-dia, de 14 às 18. Eu acredito que hoje vai existir uma mudança aí e a entrega vai ser por produção, vai ser por demanda. Então, assim, dependendo da demanda que você tem, você vai ter um prazo para entrega. Então, essa questão do horário também é algo que vai ser realmente mudado hoje na cultura. A questão do próprio... A questão do próprio horário comercial, que se fala muito, né? Você acabou de citar essa questão. Será que isso é legal para haver um controle maior? Desculpa, minha esposa estava dando um recadinho aqui. Que massa, Virar meme. Olha, Anderson, a gente sabe que a questão do horário comercial, né, que eu havia perguntado, ter essa flexibilidade, isso é legal também para o colaborador, né, desde que isso seja acordado, claro, com o empregador, pode dar uma flexibilidade do dia mesmo, né, de pessoas que, por exemplo, pai e mãe que querem ter um pouco mais de horário para o filho, né, de poder pegar, deixar na escola, por exemplo, de ter um horário para fazer uma atividade. Será que isso acaba também trazendo uma relação legal para o colaborador? É bem interessante isso, porque isso vai muito também de comportamento.
né? Porque existem pessoas que eu chamo de ovelhas, pegando a expressão de Seth Godin, que ele traz muito isso, que são limitadas a pensar de um mesmo formato e ela só vai conseguir produzir naquele formato. Então, tem pessoas realmente só vai realmente trabalhar de 8 a meio-dia e vai produzir de 2 às 6, porque são pessoas que o mindset está desformado. E para mudar isso vai ser muito forte, porque ela já trabalha há anos nessa modalidade. Para outros, eu vou dizer assim, para a geração Y ou a geração Z aí, né, geração dos anos 2000 aí, que está vindo, que está com 17, 18 anos, a disciplina, eu acho que é o maior desafio, porque eu acredito que essa flexibilidade demais talvez também seja fator improdutivo para a entrega da produção do negócio. O que eu vejo, mais uma vez, equilíbrio. Eu acredito que o distanciamento, Remy, afeta diretamente os times. Por quê? Quanto mais isolado eu fico, menos relação social eu tenho. Porque, por exemplo, no dia a dia a gente tem uma confraternização, a gente tem o trabalhador, o profissional do mês, tem um aniversário, existe um diálogo, existe o bate-papo no cafezinho. Tudo isso existe na relação presencial. Com distanciamento, isso não tem, né? Eu estou dizendo assim, o relação próximo não tem. Vai ter uma relação virtual, a gente se esforça para ter um café virtual, uma série de situações. Mas aí é onde entra o líder. Se o líder não estiver atento a essas relações, a estar no diálogo direto com o seu colaborador, com certeza vai afetar diretamente essa questão do distanciamento. Antes, foi visto a aplicação desse distanciamento e muitas vezes foi colocado como falho. Não funciona. Mas hoje funciona. Agora também não precisa ser totalmente radical. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre o home office, né, trazendo essa realidade de modalidade de trabalho, falando, é uma realidade desse mercado atual, né, pandemia, e deve, né, como a gente conversou, continuar mesmo no pós-pandemia. A gente começou a nossa conversa falando sobre qualificação, né, disse que a gente falaria mais ou menos no meio do papo, é exatamente isso que eu pergunto. Por quê? Porque tem relação com o home office e tem relação também com o desemprego. Só para a gente ter um dado aqui, o IBGE apontou que cerca de 18 milhões de pessoas pararam de procurar emprego, né, durante essa pandemia, né? Claro, a gente sabe que há dificuldade natural, né, na procura desse emprego, pelo fato das agências de trabalho não estarem funcionando de forma presencial, há dificuldade também de entrega de currículos, né, e tudo mais, mas há também até a desmotivação. Para essas pessoas, a qualificação, claro, natural é importante, mas para pessoas que estão no mercado de trabalho também. Qual é o primeiro passo, né, para buscar de fato uma qualificação? O primeiro passo é você se conhecer, né? Porque, vê, se eu estou empregado, eu tenho um caminho a traçar ali na minha vida, na minha trajetória como colaborador. Então, se perguntar, eu estou satisfeito aqui? É a primeira pergunta, porque muitas vezes a gente pensa o emprego como algo absoluto. Mas não, é interessante a gente começar a se perceber, porque quem gera a mudança na nossa vida somos nós mesmos, né? Eu acredito que quando a gente está num ambiente de trabalho que não é proveitoso para a gente vai acabar prejudicando a empresa ou outra pessoa. Então, eu acho que o primeiro ponto aí, Remy, é você fazer uma autoanálise. Fazer uma autoanálise sobre quais são as competências que você tem hoje, né? Qual conhecimento que eu tenho? É isso mesmo que eu gosto? Esse negócio no qual eu trabalho me faz bem? Eu tenho qualidade de vida? O que é que eu busco? Então, esses questionamentos, se autoconhecer, eu acredito que é o primeiro passo para você buscar uma qualificação. E Alisson, a gente fala quando a gente falou de pessoas que não estavam procurando emprego devido à pandemia, não vou dizer que é mais fácil, mas tentar descobrir algo que você tenha uma certa simpatia, né, ou mesmo tentar mudar de área, é um pouco mais fácil. Mas quando a gente fala de pessoas, né, que estão no mercado de trabalho, mas que aproveitaram esse período de pandemia para fazer essa autoanálise que você falou, é até um pouco complicado. Vamos mudar o setor, não estou. Né? E essa pandemia serviu para isso também. Poxa, será que não é hora de ver que aquilo ali não é para mim, tentar sair, aproveitar as oportunidades de cursos até que foram desempenhados nesse momento? E veja, né, Remy? Total. Eu vejo que a pandemia serviu para a gente quebrar várias crenças. Né? Eu acredito que a certeza foi para mim, na verdade, foi uma das maiores crenças que foram quebradas.
né? Eu sou muito de fazer planejamento, de criar cenários, mas eu vi que o hoje, o agora é absoluto. Então, como é que eu estou hoje? Né? Acho que a pergunta é essa. Como é que eu estou hoje? É possível eu direcionar? É momento de eu direcionar, tomar uma atitude? O que é que eu vejo, Remy? A atitude tem que ser tomada agora. Porque, vê, o caos que nós estamos vivenciando faz parte do mercado. É uma ameaça hoje de saúde. Ninguém esperava isso. Mas a gente teve a ameaça econômica, a gente teve o impeachment, a gente teve a Segunda Guerra Mundial lá atrás. Então, assim, tivemos várias ameaças. O mercado é um mercado instável. Então, é importante que a gente comece a perceber e aproveitar, sim, essa onda de mudança. É no caos, Remy, que a gente gera mudança. É no caos que o profissional, quando ele se conhece, ele cresce, né? E eu vou dizer para vocês, isso não é uma palavra, não tanto de estímulo, de vivência, não. É real. É real. Por quê? Quando eu me conheço e sei para onde eu vou e o que eu almejo, as coisas começam a fazer sentido. Agora, quando não existe autoanálise, eu entro numa conformidade. E essa conformidade não só prejudica o empregador, mas prejudica totalmente a minha vida, né? Então, é realmente hoje a oportunidade de você navegar, sim, em um movimento de cursos gratuitos, com essa flexibilidade que a gente tem hoje de estudar, né, à distância, com as relações que você consegue fazer e as pontes que você pode colocar. Eu acredito que quanto mais rápido você errar, quanto mais rápido você ajustar, melhor. Erre rápido, ajuste rápido. Isso não apenas para quem está querendo mudar os ares, né? Mas para quem também busca a qualificação profissional mesmo para dentro das atividades que hoje são desempenhadas. Né? É importante estar sempre buscando essa qualificação, essa atualização, né, no setor, na atividade que você está trabalhando. Olha, só passar aqui, da vez passada, como eu disse, acabei não passando as mensagens, passando alguns por aqui. O tio Carlos está acompanhando, o Fabão aqui também mandou um abraço. O Adriano Vidal estava elogiando aqui a gente, né? Valeu, Adriano. O Portela Júnior, não é isso? Portela Júnior participando demais aqui. Se estiver escutando aqui, é meu cachorro latindo, porque ele adora motoqueiro. Então, o Portela Júnior elogiando aqui. Acredito que o Portela é inclusive cearense, né? Diz que é saudações tricolores, elogiou você aqui, viu, Alisson? Falou Obrigado. Também há pouco, ele deu alguma informação aqui, agora eu não consegui anotar. Tá aqui. Ele disse que o momento é adequado para os profissionais buscarem novos conhecimentos. Tá aí, Portela, exatamente isso. O Fábio Lira, né, meu grande amigo aqui também participando, né, diz que o ideal é adequar os perfis com um bom ambiente de trabalho. Né, e passa exatamente por que a gente está falando, né, Alisson? Exatamente. É avaliar qual o cenário e adaptar as suas competências. Por quê, Remy? Quando a gente fala sobre qualificação, não é simplesmente eu fazer o curso porque eu acho legal, porque todo mundo está fazendo. Não, é se perguntar, eu preciso desse conhecimento. Essa é a primeira pergunta, eu preciso disso, por que eu preciso disso? E para que eu preciso desse conhecimento? Isso vai agregar o que na minha carreira? Será que só investindo tecnicamente na minha carreira como colaborador é o melhor caminho? Ou é importante eu também pensar com relação à abertura do meu próprio negócio? Hoje eu digo a você que a maioria dos colaboradores aí que estão vendo oportunidades de se reinventar e começar a abrir seu próprio negócio, mesmo que seja paralelo. Né? Eu vejo gerentes de agência montando cursos digitais, infoprodutos com várias tendências. Talvez, por que não? Por que fazer uma coisa 100%? Será que eu não posso dedicar e degustar de algo a mais? Hoje é cenário de oportunidade para isso. Bom, cenário de oportunidade e até a própria questão da alimentação, né? Um setor que estava sofrendo bastante por conta da pandemia, foi também um setor que acabou ganhando. A gente colocou uma informação agora da Junta Comercial de Pernambuco, a JUSEP, recentemente, e o número de empresas abertas nesse período de pandemia foi maior do que no ano passado. Né? Eu acredito que possa ter relação, inclusive, com essa questão de empresas que se qualificaram, na verdade, que se formalizaram, né, em busca de trabalhar com serviços delivery nesse momento de pandemia. Então, pessoas que trabalhavam ou que tinham aptidão ali para trabalhar de alguma forma, acabam trazendo isso para a formalidade, né, gerando empregos, inclusive, né, talvez não nesse momento, mas em um futuro breve, né, e acaba movimentando toda essa cadeia produtiva, que também é importante. E veja, né, como aumentou, né, a questão do delivery, né? As compras virtuais vai continuar. Eu vejo, por exemplo, catálogos, produtos, isso vai permanecer. Antes, eu acredito que a gente tinha um pensamento de loja cheia, cenário de sucesso. Eu acredito que pós-pandemia,
Não vai ser assim. As pessoas vão estar totalmente em casa, conectadas, e podem ir até a loja, olhar e fazer o fechamento na loja. Voltou? Pronto, desculpa, volta só um pouquinho, que acabou o despertador tocando aqui, eu perdi um pouquinho do que você falou. Show. Eu acredito que as lojas, cenário de loja cheia, não vai ser cenário de sucesso. Eu acredito que o cenário hoje vai ser, relacionamento com os aplicativos, com o contato, com o WhatsApp. Então, mais do que nunca, Remy, força de venda, CRM, que é o relacionamento com o cliente, ferramentas de relacionamento com o cliente, primordial, né? Então, assim, abriu sim uma grande oportunidade aí com relação ao delivery. Eu vi isso total, né? Todo mundo estava em casa isolado, vai pedir uma alimentação, tinha que pedir para o delivery. Mas também vejo, sabe o que, Remy? Eu vejo também o olhar do empreendedor para as pessoas que estavam fazendo delivery. Eu pedi uma pizza aqui em casa, né? E eu cheguei, o delivery chegou para mim e eu peguei a pizza não estava lacrada, é um sinal. O motoqueiro, eu acredito que ele já tinha feito várias entregas, ele estava exaurido, na verdade, lá que foi me entregar, e mal me deu boa noite, enfim, foi muito frio a relação. Então, assim, eu me senti, será? Então, impactou diretamente na marca. Outra vez, eu pedi outra pizza em outro local, veio o motoqueiro, todo padronizado, me deu boa noite, peguei a pizza estava lacrada, e na pizza vinha dizendo o seguinte: se essa pizza, se esse lacre foi rompido, entre em contato com a gente para a gente ver o que foi que aconteceu, que a gente vai mandar uma nova pizza para você. Então, assim, veja a relação. Os dois vendem pizza, são entregadores, mas muitas vezes na ponta o gestor não está conversando com o entregador. Está simplesmente indo para produção. Então, eu acredito que não é só a abertura de novos mercados, mas é como também o líder, o dono do negócio, enxerga a sua geração de valor, a forma como ele entrega o relacionamento com o cliente. Então, eu acredito que... Eu vou até mais longe quando eu falo também no pós-venda, né? Porque se fala muito nesse conceito pós-venda, nesse relacionamento, mas isso puxando para a venda de um sapato, né? A venda de um adereço, mas isso também no serviço de alimentação, e muitas vezes não acontece, né? A gente também pede muita comida aqui, aí às vezes a gente pede, tenta acompanhar, né? O entregador acaba demorando mais, você pergunta, pede um retorno e acaba a pessoa, né, que você fez o pedido dizendo, vou ligar e não te dar um retorno. A comida chega, né? Às vezes ninguém sabe se está frio ou se deu tudo certo. A pessoa não faz esse pós-venda de perguntar se recebeu bem. Isso é importante para manter esse relacionamento também. Eu acredito que a gestão de relacionamento com o cliente, para esse novo momento, aí, para esse novo normal, como está colocando, vai ser fundamental. Não basta apenas estar no aplicativo. Não basta apenas executar a venda. Esse pós-venda que você colocou, Remy, é fundamental. E eu digo a você, as empresas não estão preparadas, tá? Porque não, são dois fatores. Nem as empresas estão preparadas e nem o consumidor está acostumado a receber um pós-venda, certo? Recentemente, um mentorado meu, ele entrou em contato com o cliente dele, dizendo assim, olá, fulano, tudo bem? Tudo bem. Só eu gostaria de saber se o programa foi bem instalado, se realmente você tem alguma dúvida, se ficou. Ele disse assim, ô fulano, eu tô devendo algo a você. Ele disse, não. Ele disse assim, será que eu tô devendo? Aí você tá ligando para mim? Eu disse, não, eu tô procurando só saber de você e tal. Então, as pessoas também não estão adaptadas a receber o pós-venda. É cultural. Mas isso está sendo quebrado e as empresas que estão fazendo estão deslanchando aí, né? Então, cada vez mais se fideliza o cliente, cada vez mais o cliente fica mais fã, love brand, né? Da marca. A gente também exibiu uma matéria, uma reportagem na TV Asa Branca sobre a questão do delivery. Era uma empresa, um restaurante sushi que não fazia entregas, ele fazia apenas no local. Na verdade, ele não tinha um espaço, desculpa. Ele fazia atendimentos se chamava para casa, né, ou em festa. Em domicílio. Né? E aí ele preparava o sushi, né, e fazia, né, à noite lá das pessoas, né, levando tudo direitinho. E ele fazia um trabalho bem feito. Só que por conta da pandemia ninguém estava convocando mais ele, ninguém chamando mais ele. E ele não trabalhava com delivery. Então quando ele teve essa experiência, né, da pandemia, teve que se reinventar e começou a trabalhar. E aí o repórter, não lembro, me faltou a memória quem foi na época, perguntou, e aí, valeu a pena? Você vai trabalhar agora só com delivery? Ele falou, não, vou trabalhar com os dois. Vou tentar me adaptar a essas duas realidades. Então já mostra
um pouco mais dessa tendência, né, do delivery, que já era uma tendência também, assim como o home office, mas que fica ainda mais evidente agora, vigente, nessa época da pós-pandemia, né? E é interessante, Remy, isso, né? Porque não é algo novo, né? Isso não delivery não é algo novo, entrega não é algo novo, mas era o formato como as pessoas faziam que começou a fazer toda a diferença, né? Ele aí teve uma inovação, né? Que diz assim, eu vou entregar um serviço de qualidade, como você está colocando. Eu imagino quem seja, tá? Eu acho que talvez eu fui até consumidor dele. Ele tá fazendo um serviço de qualidade, mas ele viu também, disse, não, por que eu vou estar fora dessa outra fatia de mercado que é a entrega? Eu consigo manter meu padrão de qualidade, que as empresas veem, Remy, padrão de qualidade como se fosse um diferencial competitivo, sabe? Mas não é não, é obrigação você entregar É bem. básico. Oi? Desculpe. É básico. É básico, isso não é diferencial competitivo. Agora, a forma como você se relaciona, isso sim pode ser um diferencial competitivo. As pessoas estão mais hoje, vamos dizer assim, querem, popularmente aqui a gente fala mais chalerado, sabe? As pessoas gostam desse na questão, não, você tal. Então as pessoas têm isso. Mesmo você atendendo bem, entregando bem, as pessoas gostam desse plus, né? E esse plus, se for nordestino, é essa questão mais um corpo a corpo, mais mais próximo, né? Então, assim, é primordial essa questão do relacionamento, principalmente nesse novo normal que a gente está vivenciando. Mesmo com esse distanciamento, é importante manter um bom relacionamento. É longe, mas é próximo. Né? É próximo. Olha, só passando aqui o Agostinho Lopes, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma propagandazinha, porque a gente vai ter uma live com o Agostinho na próxima quinta-feira, né? Falando sobre vinhos mais uma vez. Estamos criando uma pauta bem legal para todo mundo. O Edson Monteiro, que está acompanhando lá de Palmeirinha. O Odi Muniz, não é isso? Odi Muniz, né? Diz que a melhor parte da pandemia foi o atendimento que melhorou o delivery. Tá aí, né? Dando a opinião dele aqui, o Odi Muniz. De fato, né? Houve alguns pedidos que eu tive um retorno bem positivo, né? Assim como aos que a gente citou também alguns negativos. A Dulce também diz que atenção aos detalhes é primordial daqui para frente. Isso já era, né? Mas as pessoas estão sentindo falta e isso está começando a ficar ainda mais claro. A Dani diz que quando é feito o pós-venda, a gente até estranha, que foi o que a gente falou. Né? Tá me devendo algo? E o Portela Júnior disse aqui que é fundamental existir uma empatia entre o cliente e a empresa. Pois é. Tá aqui a Priscila. Grande beijo, Priscila. A Priscila Martins, repórter da TV Asa Branca, acompanhando aqui a gente. Show. Grande beijo, Pri. Volte logo. E o Fábio falou sobre estudo EAD. A gente já havia falado, né, anteriormente. Ele falou que estudo à distância também não é novidade, mas cresceu muito na pandemia. Isso, quando se fala em estudo EAD, a gente pensa, algumas pessoas podem pensar logo em faculdade, numa graduação, mas próprios cursos menos oferecidos, alguns até de graça durante essa pandemia. Essa foi a realidade. A Priscila fez uma pergunta. Vocês acham que a pandemia acomodou muito profissional? A gente falou sobre esse efeito, né, que as pessoas acabaram sentindo de buscar algo. Mas também tem um efeito contrário, como a Priscila está perguntando aqui já, trazendo isso até como uma afirmação, de pessoas que se acomodaram, não buscaram de forma alguma, né, se mantiveram ali ou no home office, né, empurrando mesmo com a barriga, né, como a gente é um termo cearense, acredito que isso é repetido aqui no Nordeste também, né, aqui em Caruaru, e as pessoas acabam deixando para lá. Isso pode até colocar em risco, porque nesse momento, né, muitas dessas pessoas estão ali com a proteção trabalhista do medida 936, né, da redução de trabalho, enfim, mas depois da pandemia elas podem ficar para trás e um contrato não ser renovado, por exemplo. Então, você acredita nisso, Alisson, que há uma acomodação profissional também para alguns profissionais? Totalmente, né? A gente vê muitas empresas aí demitindo, mas não demitindo o funcionário porque perdeu o posto de trabalho. Está substituindo esse profissional. Porque ou ele não se adaptou a esse regime remoto, a produtividade caiu drasticamente, ou ele não tinha, nesse momento, essa competência necessária. O que é que eu vejo hoje? As empresas estão contratando não só pelo conhecimento, mas principalmente pela flexibilidade e adaptação desse profissional em regime remoto. Nem todo mundo hoje tem a competência de trabalhar em regime remoto. Se você tem, maravilha, isso é um diferencial para você hoje. Então, até, eu digo você, no caso, as pessoas. Então, assim, até mesmo nessa busca do trabalho, quando abre um processo seletivo, isso daí pode ser totalmente algo positivo no seu discurso
junto com a empresa com que você vai estar participando do processo seletivo. Ter ferramentas também em casa, Remy, para esse teletrabalho e não esperar só pela empresa é primordial também. Se você tem uma boa internet, um computador mínimo, básico ali para que você possa fazer um bom trabalho, ter uma estrutura mínima, é também dever do profissional. É o colaborador que está ali gerando a produtividade dele. A gente não pode simplesmente só colocar essa responsabilidade para o empregador, não. O colaborador, ele precisa prestar um bom serviço. É a imagem dele, é a vida dele. Então, também depende daquilo. É uma relação, uma via de mão dupla. Os dois têm que ganhar. Não pode ser uma balança que só pede para um lado ou pede para o outro, não. Os dois têm que ganhar. Bom, a secretária Carla Vieira está por aqui, um grande abraço, Carla. A Odi Muniz está dizendo mais uma vez, né, que ela está espetacular, elogia aqui a nossa conversa. Você falou um pouco antes, né, da gente entrar propriamente na questão do delivery, dessa relação, que a Segunda Guerra, né, trouxe transformações nessa relação de trabalho, acredito que a Primeira Guerra também, sobre todos os fatos históricos, eles acabam tendo essa mudança, sendo um divisor de águas. A pandemia hoje, ela já se mostra que é um divisor de águas em relação a vários aspectos. Total, principalmente geracional, eu vou colocar assim. Antigamente, né, vou até citar Mário Sérgio Cortella, gosto muito, ele citava que as gerações eram formadas a cada relação de pai para filho, era hereditário. Né? Da geração Z, que é a geração dos anos 2000, as pessoas estão com 20 anos agora, no máximo 20 anos, essa geração já é totalmente uma geração adaptada ao touch. Né, adaptada é uma geração inconcebível a não viver sem internet. Já vem a outra geração, que é a geração alfa, que é a geração que nasceu em 2010. São os pirralhinhos aí de 10 anos, 8, 10 anos aí, altamente conectados. Aí eu digo a você, vai existir total um choque de geração. De quê? Da geração alfa, Z, Y, X, nesse movimento do distanciamento social. Isso em todas as esferas, de educação, de trabalho, de percepção de futuro, em tudo. Eu posso dizer a você que, como houve um grande abalo aí de mudança cultural na Segunda Guerra Mundial, está acontecendo agora nessa pandemia. Graças a Deus que estamos com saúde aqui. Bom, a questão da profissão do futuro, se é que isso existe ou se é que ela já existe, né? Se ela é do futuro, então ela não chegou ainda. Mas fala muito na questão da relação com a tecnologia, né? Com a relação com áreas mais tecnológicas, enfim. De fato existe isso? Existe algum emprego, algum trabalho hoje ou alguma área que vai acabar ficando obsoleta e vai dar vez e espaço a outras? Olha, Marta Gabriel é uma estudiosa, né, com relação às relações de futuro. Ela cita que, sim, vão existir aí milhões de empregos até 2022, certo? Então, é amanhã, certo? Até 2022. 2 anos. 2 anos. Vão deixar de existir milhões de postos de trabalho que são atuais hoje. Principalmente postos de trabalhos operacionais. Isso aí totalmente vai ser substituído por máquinas. Se eu sou de acordo ou não vem para a questão. Mas o que é que eu observo? Se eu estou substituindo um trabalho que era manual, que uma máquina pode fazer, eu vou utilizar o ser humano para pensar. Então, no mesmo formato que vai acabar esses postos de trabalho, ela cita que vão ser criados muito mais postos de trabalho do que vai ser perdido. Porém, eu preciso desenvolver essa competência aí de pensar, de se questionar. Hoje, muito, Remy, nós estamos adaptados a tudo fazer pesquisa no Google, sabe? A gente não para pensar mais. Tudo a gente vai para o oráculo. Vai lá no oráculo, olha lá no Google. Então, essa capacidade de se questionar, de checar informação, é competência para o futuro, tá? Porque com as fake news, com tanta informação que existe aí, quanto mais você se questionar sobre aquilo que você está vivenciando e se essa fonte é válida, melhor para o profissional que vai estar vivenciando aí. Acredito que a profissão do futuro é agora, é a de hoje. E é legal você falar isso, Alisson, porque você tem essa interpretação, né, em muitas camadas até da sociedade, de se pensar, não, a profissão do futuro é ligar a tecnologia, e aí eu vou fazer um curso de engenharia, ou um curso de informática, não, tem um nome...
ciências da computação, é algo ligado a essa tecnologia, está sempre buscando essa inovação. Mas o conceito de inovação ele não é restrito apenas à tecnologia. Claro que ela é importante, esse domínio tecnológico que a gente tratou aqui, mas a questão da inovação ela pode ser colocada em qualquer área, até na área de professor, você é professor, que parecia que era algo que não existia inovação. E a pandemia, né, se é que já não existia antes pelo próprio EAD, a própria pandemia mostrou que não, isso é uma realidade sim, e essa inovação vai ser contínua também nessa área pedagógica. É bem interessante isso, né? Você fez uma boa contemplação aí no sentido de inovação que não está ligado só à tecnologia e tecnologia não está ligado apenas ao universo digital, né? É importante destacar que tecnologia é a forma como você executa determinada ação. Então, está ligado a método, a fluxo, a forma como você sistematiza as informações. Isso é tecnologia, né? Não está ligado apenas só ao ciência da computação, a códigos. Claro, mas claro que para a profissão do futuro, quanto mais a gente está usufruindo da internet, de rede, de interconexão, é uma competência que realmente vai ser necessária. Hoje já existem vagas que não estão sendo preenchidas por falta de competência técnica nessas áreas, que precisa de informação digitais. Exemplo, como sistema de informação, TI e tudo. Mas realmente, o que é que eu vejo na profissão do futuro? Eu vejo o ser humano. Eu acredito que o ponto-chave aí vai ser nas relações interpessoais. Quanto mais você for empático, quanto mais comunicação, diálogo, poder expressar bem, ser formador de opinião, são as pessoas que vão se destacar nesse futuro aí. Esse mundo colaborativo, ele requer toda essa junção da comunicação, da relação profissional, né, técnica, mas também nessa relação pessoal, né, com as pessoas do ambiente de trabalho e com essa disponibilidade, né, que a gente falou há pouco. Bom, conversamos aqui sobre home office, sobre mercado de trabalho, sobre delivery, né, sobre a questão de abertura de empresas. Trouxemos aí dicas até para quem está fora, para quem está dentro do mercado de trabalho, né, a busca pela qualificação e agora, por fim, trazendo também informações aí sobre a questão do próprio plano de carreira. Acredito, eu não sou especialista que é você, que a gente abordou vários pontos importantes, né, Alisson? Demais, foi um 360, né, que a gente navegou aí e voltamos para o ponto-chave, que é esse ponto da transformação, né? Então, agradeço demais, né, a oportunidade, eu achei muito bom o bate-papo, muito leve. Parabéns aí à sua gerente de lives aí, sua esposa, que ela deu um suporte maravilhoso, né? Agradeço também a todo mundo aí, né, que participou aí da nossa live. Estou totalmente à disposição, né? Todo mundo conhece aí meu perfil também. O que precisar de mim para a gente impulsionar aí o seu negócio, a sua carreira, pode contar comigo aí que eu vou estar desenvolvendo aí um trabalho bem legal. A gente falou hoje, né, sobre a questão do mercado de trabalho, né, durante e pós-pandemia, mas já abro o convite aqui, viu, Alisson, para a gente ter uma nova, né, live futura, né, em breve, quem sabe, para a gente falar sobre vários aspectos aí dessa relação profissional, dessa relação de trabalho, de abertura de empresas. Compliance, tá aqui minha secretária. Olha aí, relação de transparência, né? Boa. Olha, muito obrigado, Alisson. Obrigado pela disponibilidade, pela participação aqui. Foi ótimo aprender com você. Aí eu que agradeço, Remy, muito obrigado. Um abraço para o Augustinho, né, que eu conheço também o Augustinho. E ele é de contabilidade, viu? Também, na área contábil também, eu conheço ele. E show de bola, parabéns aí pelo excelente trabalho. Muito obrigado por compartilhar. Espero em breve aí estar com você também novamente. Muito obrigado. Até mais. Valeu, pessoal, pela audiência. Vai ficar disponível aqui também, né? Para quem quiser rever ou para quem chegou aqui no final. Até mais. Até mais.